E nós vamos então abordar a questão da visão. Vamos entender alguns fenómenos que se passam quando exercemos este sentido e como ele nos pode afetar. Nomeadamente hoje vamos falar no contexto de televisão. Bom, há pessoas que dizem que a televisão é a janela do diabo. Eu já espreitei muito, nunca vi o diabo lá. Mas eu hoje vou pular aqui toda a história da televisão em si, porque em termos oficiais não aparece o nome do diabo em nenhuma parte. O que interessa ressaltar, depois quem quiser pegar no PowerPoint pode ver mais ou menos os fenómenos da origem da televisão. O que interessa ressaltar é que esta caixinha mudou os serões. Dos anos 50 até aos nossos dias, revolucionou a forma como passamos o serão. Antigamente as famílias se reuniam todas juntas na sala de estar, à lareira, e os pais contavam histórias, os avós contavam histórias e ficava-se ali. Desde que surgiu a televisão, a reunião deixou de ser cêntrica e passou a ser voltada para a televisão. E porquê que um objetozinho tão simples, e principalmente se olharmos para as televisões dos anos 60, vamos perceber e ficar intrigados porque é que isto prendia tanto a atenção das pessoas. Aquela velha dúvida, como é que as pessoas entravam para aquela caixinha. Mas o que vamos entender é alguns fenómenos que estão por trás. Vamos ver algumas estatísticas. D.B. Smith, no livro TV or Not TV, nos diz algumas estatísticas. Nos anos 80, o lar americano médio mantinha o televisor ligado cerca de 7 horas por dia. Isto já lá iam alguns anos de televisão evoluindo. A criança média, a americana média, assiste cerca de 25 a 30 horas semanais. Por volta dos seus 18 anos, já terá assistido cerca de 15 mil horas de televisão. Em comparação, terá passado apenas 11 mil horas na escola, na sala de aula. Só existe uma coisa que fazem mais do que assistir televisão, é dormir. Reparem, 25 a 30 horas semanais, estamos a falar de uma grande média de horas a assistir televisão. É quase um dia de trabalho ou uma noite, não é? Se formos a juntar este tempo em média. Quem é que aqui já foi à escola? Posso ver as mãos? Bom, uma igreja escolarizada. Quem é que aprendeu a achar a raiz quadrada? Posso ver as mãos? Não baixem as mãos, por favor. Quem é que se lembra? Quem já se esqueceu vai baixar a mão. Só quem se lembra de como se acha a raiz quadrada é que mantém a mão no ar. Estão a ver? Das 11 mil horas que passamos na escola, metade vai-se embora. Algumas coisas nem sabemos porque é que aprendemos. Mas se eu perguntar acerca das 15 mil horas que passamos a ver televisão, talvez alguns ainda se lembrem das últimas palavras de um filme que assistiram já há 15 anos. Ou de uma novela, de como é que acabam as últimas cenas e tudo mais. Porquê? Porquê é que o que aprendemos na escola entra por um ouvido e sai por outro, e o que aprendemos perante a tela parece que fica retido? É isso que nós vamos entender. Quem mantém uma média diária de 3 horas e pouco diante da telinha, ao longo de 50 anos, terá passado 8 anos nessa atividade. 8 anos. E alguns dizem que não têm muito tempo para estudar a escola sabatina e a Bíblia. Imaginem o que não poderíamos fazer espiritualmente com 8 anos dedicados a coisas espirituais. Mas eu queria que entendêssemos alguns aspectos. Eu vou colocar uma questão. Será que isto nos afeta de alguma forma? Será que tem algum efeito negativo na nossa vida? Bom, a doutora Felisbela Lopes, da Universidade do Minho, numa pesquisa sobre questões televisivas, diz que é sobretudo através do olhar e do ouvido que acedemos àquilo que a televisão transmite. Então parece que é só uma coisa relacionada com os nossos sentidos. Mas é igualmente no imaginário, diz ela, eu não consigo voltar para trás aqui com o PowerPoint, mas é igualmente no imaginário
que as coisas acontecem. Então ela diz que não pode haver entre estas duas vertentes uma contraposição, mas uma continuidade. Mas, de qualquer forma, o que ela diz é que é assim, não podemos separar o fenómeno que acontece na nossa imaginação, na nossa mente, do fenómeno físico. Ou seja, aquilo que assistimos tem uma interação com aquilo que se processa na nossa mente. E eu queria mostrar algumas experiências que comprovam isso e que me surpreenderam bastante quando, nos anos 70, a experiência de Mulholland, nos anos 70, este homem dedicou mais de uma década a fazer pesquisas sobre interações da mente. Ele fez uma experiência, ele ligou 10 crianças ao eletroencefalógrafo enquanto assistiam ao seu programa favorito de televisão. E ao contrário do esperado, isto é muito interessante, não foram detectadas ondas beta. O nosso cérebro registra vários tipos de ondas, delta, teta, beta e alfa. Então, as ondas beta indicariam uma resposta ativa da mente, como quando lemos ou conversamos. Mas, ao contrário, foram apenas detectadas lentas ondas alfa, idênticas às produzidas em estado de coma ou transe. Eu acho que não era preciso nenhuma pesquisa científica para descobrirmos isto. Basta olhar para alguém que está a assistir televisão. Não é? É a melhor hora para as esposas pedirem aos esposos qualquer coisa. Posso comprar aquele vestido? Podes. Posso levar o teu cartão de crédito? Podes. Para os papás também, os jovens, é a melhor hora. Pai, posso levar o carro? Sim. Após 2 ou 3 minutos, eles se reclinaram para trás e geraram apenas ondas cerebrais alfa. Em 2 ou 3 minutos, depois de estar a assistir televisão, o cérebro já entra num estado semelhante ao de uma hipnose. Outra experiência muito interessante da Universidade de Harvard, o Dr. Barry Hazelton, ele ligou recém-nascidos também ao eletroencefalógrafo sob a exposição de uma luz intermitente semelhante à de uma TV, mas sem imagens. Após 15 minutos, os bebés pararam de chorar e geraram ondas semelhantes às do sono no eletroencefalógrafo, embora os seus olhos estivessem abertos e a observar a luz. Não é à toa que os papás, quando os meninos não querem ficar quietos, os colocam em frente à televisão. E parece que aquilo tem um efeito magnífico. Ficam ali calados. Eu fiz a experiência com o Joel, quando ele era um pouco menor, e pulo em frente ao computador. Experimentem, não por muito tempo, mas coloquem uma criança de pouca idade e vão ver que eles ficam, parece que estão ali, num estado de hipnose. Reparem, em 15 minutos pararam de chorar. Não havia imagens, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, o que a gente assiste na televisão é que faz mal. Aquilo é que nos afeta, mas se a gente assistir, não vou assistir coisas violentas e tal. Mas estamos a ver aqui que não havia imagens e estas crianças tiveram a mesma reação ao fim de 15 minutos. Dr. Neil Nedley, um adventista muito conhecido nos Estados Unidos por analisar questões do cérebro, lançou o livro, entre outros, Proof Positive, onde ele vai a fundo sobre questões cerebrais. Ele diz o seguinte, algo capaz de colocar num tipo de transe hipnótico, a televisão. Fraca iluminação, luz intermitente, mudança brusca de cena a cada 3 a 5 segundos. Agora reparem neste detalhe. O lóbulo frontal não consegue funcionar na capacidade máxima. Grava a informação, a visão e a memória e as emoções, mas não analisa criticamente. Temos aqui um caso complicado. Porque normalmente, às vezes, vemos até um filme com uns palavrões, não é? E a gente já sabe que isto não é correto. Ou um filme com uma cena um pouco mais, a gente diz assim, não, a gente já sabe que isto não é verdade, a gente já sabe que isto não é correto, a gente não vai acreditar nisto, a gente já sabe. Mas aqui diz que grava a informação, a visão e a memória, as emoções, mas não analisa criticamente. Reparem só no seguinte. Algo de estranho está a acontecer aqui. Quando nós queremos memorizar algo, o que é que fazemos? Repetimos várias vezes.
1 vezes 1, 1 vezes 2, 4, e assim vai. Vamos repetindo até entrar na nossa mente. Quando queremos gravar uma informação em alguém, uma das formas que se usa, pouco ortodoxa, é a hipnose. Já viram? Tu és uma galinha. E a pessoa começa ali a pensar que é uma galinha. Quando estamos em estado alfa, a mente está num estado semelhante ao de transe ou da hipnose. E por isso ela grava toda a informação. A luz intermitente, a mudança brusca de planos, todo este ambiente, e normalmente a sala semi-escura, propiciam a um foco de luz intermitente, mudanças bruscas, é uma repetitividade que nos dá um relaxamento. Por isso é que somos capazes, às vezes, de ficar horas ali com o comando na mão. Às vezes não está a dar nada de jeito, mas ninguém desliga, não consegue sair dali. Não é? Fica 1 hora, 2 horas, e depois lá aparece alguma coisinha e já ficamos mais umas 5 horitas só para acabar de ver. Olhem só. Agora, que tipo de informação é que as pessoas estão a gravar na sua mente e que tipo de efeito isto está a ter? Algumas estatísticas. Quanto mais tempo gastamos a ver televisão, menos tempo é gasto com questões intelectuais. Reparem, o quociente de inteligência e a perspicácia diminuem. As crianças que assistem mais televisão têm pior rendimento escolar, em geral, do que as crianças que assistem menos televisão. Porquê? Mas há mais. Há perda de estímulo à concentração. Não sei se alguns pais aqui enfrentam o problema dos filhos, parece que não se concentram com nada, parece que estão hipertensos. Há um fenómeno muito interessante. Os pais, para os filhos ficarem quietinhos, como eles ficam tranquilos em frente à televisão, ninguém te aguenta. Então vais ficar aqui a assistir um filme. Em 2 ou 3 minutos essa criança entra em estado alfa e fica ali. Quando se desliga é como se saísse da hipnose. Fica hiperelétrica porque ela só consegue ficar tranquila sobre este efeito de relaxamento semi-hipnótico. E o pai, como já não aguenta mais, toca de pôr mais um filme, mais uma dose. Chega a um ponto onde ela está praticamente viciada neste estímulo e ela fica hiperativa, não consegue mais ficar quieta, senão com um estímulo destes. Isto é sério. E eu posso dizer-lhes que é o seguinte, os meus filhos já nasceram, tinha eu acesso a esta informação e começámos a ser bem rígidos com eles, logo desde pequenos, em relação ao assistirem à tela. Os 2 primeiros praticamente não assistiram nada. Depois, quando começaram a ficar com um pouco mais de idade, achámos bem deixar uma ou outra coisa bem selecionada, e o mais novo, ele já apanhou esta fase. Então, desde muito novo, ele assistiu um pouco mais do que os outros. E eu não vos vou dizer quem é que eu tenho mais dificuldade em dominar lá em casa. Eu assisti uma entrevista da Madonna no Larry King, e o Larry King estava dizendo... Ouvi dizer que você é muito radical, que não deixa os seus filhos assistirem televisão, nem filmes, nem nada. Ela, sim. Mas não acha isso um pouco extremo? Afinal, você faz os filmes. Ela disse, eu sei o que é que eu faço e o que é que andamos lá a fazer. E é por isso que eu não deixo assistir. Eu disse, mas não assistem nada. E ela disse, eles nem sequer vão assistir a esta entrevista. E depois eles davam um site que fazia pesquisas sobre televisão e dizia que até aos 3 anos de idade, ele veio-me uma bufetada, porque eu já tinha até conhecimento de um pouco por causa das palestras, mas levei-me uma bufetada por causa da minha cedência neste aspecto. Esse site dizia que até aos 3 anos de idade nenhuma criança devia ser exposta à televisão. Retarda o seu processo de fala, de desenvolvimento da fala, retarda o seu controlo e torna a criança hiperativa. Um site especializado em pesquisas desse género. E, na realidade, podem até dizer, é coincidência, mas de todos os meus filhos, o único que teve problemas, que teve falinha de bebê, foi o mais novo. O único que se foi sempre mais hiperativo foi o mais novo e foi o único que teve alguma condescendência antes dos 3 anos de idade. Mas
A imaginação é bloqueada. As crianças que assistem televisão são, regra geral, menos criativas do que as crianças que não assistem. Porque a televisão apresenta um estímulo passivo. A informação já vem pronta. Não obriga a um estímulo ativo. Por exemplo, se eu começar a dizer aqui, olha, nós fomos uma vez para o norte do Brasil e andámos numa estrada, e era uma estrada, uma longa reta, e searas de um lado e do outro, e víamos lá ao fundo a paisagem, o horizonte, o sol a baixar. Cada um vai imaginar uma cena. Se isto for apresentado na televisão, a cena está pronta e todos vão ver a mesma coisa. Então não há um estímulo. Mas mais, há alguns casos mais críticos. Quanto mais televisão, mais agressividade infantil. Ninguém vai ver uma criança que não assiste televisão a brincar ou aos murros. Uma vez vi o meu filho, estavam a brincar e era pim, pim. Eu fiquei surpreendido, nunca tínhamos mostrado nada de violento, nada de... E eles nunca tinham brincado assim. Eu disse, o que é que vocês estão a fazer? Estamos a brincar. A brincar o quê? Onde é que vocês viram isso? O que é que estão a brincar? Nós vimos isto no filme de Paulo, quando Paulo estava a ser perseguido. Isso, interessante. E na realidade, da primeira vez que eles viram esse filme, taparam os olhos e disseram, pai, olha o que é que eles estão a fazer, estão a bater em Paulo, mas Paulo é um homem de Deus, eles não podem fazer uma coisa dessas. E depois, uns tempos, passaram a orar por mim, cada vez que eu saía para pregar, para ninguém me bater, porque às vezes as pessoas que vão pregar... Hipoteticamente, se a televisão não se tivesse sido inventada, haveria hoje menos 10 mil homicídios por ano no ZEUA, menos 70 mil violações e 700 mil assaltos com feridos. Às vezes dizem, não, que exagero, isto não nos afeta assim tanto. A gente já sabe que aquilo não é correto. Se eu colocar uma arma na mão de qualquer um nesta sala, eu acredito que a maior parte sabe exatamente o que fazer, como puxar a culatra, como trocar o carregador, e nunca ninguém teve aulas de tiro. Onde é que aprendemos? Em estado hipnótico, em lições, nos filmes, nas novelas, naquilo que assistimos. Às vezes as pessoas têm reações que nem sabem porquê, e se forem analisar, são reflexos condicionados criados por aquilo que assistem. Bom, estereótipos raciais e sexuais, um dos grandes marcos da televisão e da mudança da sociedade é que ela condiciona a nossa forma de pensar e muda a estrutura psicológica da sociedade. Reparem, se há 30 anos atrás eu entrasse no escritório e dissesse, ei pessoal, tenho um anúncio a fazer, eu sou gay, o patrão ia me chamar, vem cá à minha sala, e ia acontecer o quê comigo? Rua. Se hoje entrar no escritório e disser, ei pessoal, tenho um anúncio a fazer, eu sou gay, e o patrão me chamar até à sala dele e mandar para a rua, o que é que vai acontecer com o patrão? Processado. De onde é que vem? O que é que mudou? O que mudou é que nós temos sido bombardeados de que rejeitar isto é preconceito. Não é à toa que as novelas são acerca de espiritismo, vida para além da morte, lésbicas, só se escolhem destes assuntos, não é? Porque o objetivo é, enquanto está em estado alfa, toca a carregar a informação que nós queremos. Não é à toa que se gasta... Eu tenho uma palestra sobre televisão, sobre publicidade, nós não vamos falar muito sobre isso, mas não é à toa que se gasta milhões, bilhões em publicidade. Os publicitários vão dizer assim, não, isto não afeta nada. Mas quando vendem o produto deles, dizem, basta 2 ou 3 segundos e toda a gente vai comprar o seu produto. E não é à toa que o horário nobre, os preços vão lá para cima. Há até uma distinção no meio publicitário, que é o above the line e below the line. Ou seja, tudo aquilo que é nos mídias que têm grande influência, como televisão, ou tudo aquilo que são mídias de menos influência, que são papel e coisas assim. Perda de interesse escolar e pela leitura. Isto é uma pesquisa feita com 650 mil estudantes em 4 mil escolas diferentes. Quanto mais assistimos televisão, menos vontade temos de ler e menos interesse e concentração conseguimos ter. É por isso que hoje em dia a igreja se tornou uma coisa muito monótona. E nos programas de jovens, se não houver aqui alguém a dançar, a oferecer alguma coisa, ninguém vem. Tem que haver interesse, porque nós estamos habituados a hiperestímulos.
Reparem, nós somos capazes de ficar até às 3 da manhã a tentar assistir ao final de um filme, mesmo assim já com os olhos a cair para o lado. Mas agora experimentem fazer a mesma coisa com a Bíblia. Eu digo que é a hora que as pessoas mais concordam com o que está escrito na Bíblia. Não? Quando acordarem será 3 da manhã e não se lembram nem que passagem é que estavam a ler, não é? Hábitos de saúde e atitudes mesquinhos. Eu vi um cartoon extraordinário. Mostrava um jovem e uma televisão dos anos 80. E tinha a data. E depois mostrava 2010. A televisão tinha ficado mais fina e o indivíduo tinha ficado mais gordo. Este foi o processo inverso. Portanto, a televisão e a nossa barriga são inversamente proporcionais. Quanto mais fina fica a televisão, mais larga fica a nossa barriga. Porque os hábitos são... Há coisas que estão intimamente ligadas à televisão. O sofá e as pipocas. Ou as batatas fritas. E, em alguns casos, as cervejas ou os refrigerantes. Enfim... Mas eu queria que analisássemos um pouco o fenómeno do que se passa no nosso cérebro e agora é que isto vai entrar no campo espiritual e não só. E vamos entender porque é que isto tem efeitos na nossa vida imperceptíveis e resultados que nós nunca associaremos diretamente à televisão. Nós vamos falar um pouco sobre o lóbulo frontal. Temos várias partes no cérebro que interagem, mas eu queria focar-me no lóbulo frontal, que falava o Dr. Neil Nedley há pouco. O lóbulo frontal, qual é a importância desta parte da nossa mente? É onde assenta todo o juízo, a razão, o intelecto, a consciência, a espiritualidade, o estar ciente, a vontade e o poder de decisão. Ups! É o centro de comando do nosso ser. Se vocês fossem o diabo, eu sei que alguns quase que são, não é? Terríveis. Mas se vocês quisessem dominar alguém, sabendo que o lóbulo frontal é o centro do comando do domínio do indivíduo, por onde é que começariam? Eu queria que vocês prestassem bem atenção a este aspecto, porque nós vamos falar de várias atividades que exercemos com os nossos sentidos e vocês vão ver como a estratégia do inimigo é sempre a mesma. Começa por hipnotizar o lóbulo frontal, pô-lo em estado alfa, em estado de semi-transe, transe semi-hipnótica. Reparem, qual é o principal problema que nós enfrentamos hoje espiritualmente? Queremos fazer as coisas, mas não temos vontade e poder de decisão. Não há sinergia dinâmica para conseguir realizar o que sabemos que é correto. Mas, se formos ao ginásio, todos os dias, vamos ficar com um grande físico. A minha esposa diz que eu fiz publicidade enganosa, porque antes de casar eu era assim, depois de casar eu fiquei assim. Então, se deixamos de ir, o que é que vai acontecer com todos estes músculos? Não sei se vocês já viram fotografias de Arnold Schwarzenegger na praia. Bom, não quero denegrir ninguém, mas o que eu quero dizer é que as pessoas que param de exercitar, tudo aquilo vai se transformar em não tão musculado. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Se nós passamos muito tempo numa atividade que não estimula a sua dinâmica proativa do lóbulo frontal, do centro de comando, reparem, aqui é onde assenta o juízo, a capacidade de avaliar o certo e o errado, a razão, o intelecto, a consciência e a espiritualidade. Quando Deus comunica connosco, isso acontece no lóbulo frontal. E onde podemos tomar decisões, o que faz a diferença entre um ser mais inteligente e um ser menos inteligente é a diferença entre o seu lóbulo frontal em relação ao resto do cérebro. Quanto maior o lóbulo frontal proporcionalmente ao resto do cérebro, mais inteligente a criatura. O ser humano é o que tem a maior proporção. E aqui é onde está o poder de decisão. Se passamos muito tempo a manter em estímulo nulo esta parte da nossa mente, ela não vai ter a dinâmica que nós queríamos. Mas agora eu queria mostrar algo ainda
mais interessante. Não sei se vocês já ouviram falar da luta entre a carne e o espírito, ou das duas naturezas, das duas esferas. Se eu alimentar uma, a carnal, ela vai ganhar a outra. Se eu alimentar a outra, ela vai ganhar a uma. Não é? Então, eu queria que nós entendêssemos um pouco do que se processa. Nós vimos a parte racional e agora vamos ver um pouco do que tem a ver com a parte física, hormonal e emocional. Estes dois órgãozinhos, o tálamo e o hipotálamo controla as excreções e as glândulas, bem como os hormônios, a citação é brasileira, e o tálamo é o posto de intercomunicação de todas as emoções, sensações e sentimentos. Então vamos pensar aqui numa coisa muito interessante. Eu estou a assistir televisão. Ao fim de 2 ou 3 minutos, o meu lóbulo frontal entra em estado alfa. Ou seja, a parte de domínio, a parte intelectual, a parte de interação espiritual, de discernimento moral, está desligada. A informação é gravada porque ela está ali como um disco aberto, sem nenhuma password de entrada. E ao mesmo tempo eu estou a assistir a cenas que estimulam o meu tálamo e o meu hipotálamo, estimulam todo o meu sistema límbico, estimulam as minhas emoções. Se eu estou a assistir a um filme de ação, uma perseguição, o policial, aquelas coisas todas, o meu corpo está todo cheio de adrenalina. Ou seja, todo o corpo está em ação dinâmica, o tálamo e o hipotálamo estimulados, a produção de adrenalina, mas a mente está... Se eu estou a assistir a um filme romântico, eles chamam romântico aqueles filmes bem pesados de sexo, se eu estou a assistir a um filme desses, eu estou a produzir hormonas sexuais, o meu corpo começa a ficar cheio. Depois o que é que acontece com o jovem? Ele passa muito tempo neste tipo de atividades. Houve aquelas músicas, yeah, baby. Houve aqueles filmes, assiste estas coisas. Está sempre a produzir hormonas sexuais, adrenalina, e está sempre a atrofiar o seu lóbulo frontal. Meu amigo, ele pode até vir para a igreja, ouvir dizer que não deve praticar sexo antes de casar. Pode tomar as duchas frias que quiser. Mas ele não tem autodomínio. Ele não consegue controlar porque ele está a hiperestimular a parte hormonal e a parte física constantemente e a atrofiar a parte do poder de decisão, de intercomunicação espiritual constantemente. Ele vai para a igreja, ouve essas coisas, quer pô-las em prática na sua vida, mas ele está dominado. Reparem, temos então uma guerra entre o lado racional e espiritual, também diria, e o lado sensorial e emocional. Deus quer de nós um culto racional. Oba! Então vamos atrofiar o lado onde Deus quer o culto. Deus quer que nós dominemos as nossas paixões, os nossos ímpetos carnais e corporais. Oh, então vamos hiperestimular. É basicamente isto que a televisão faz. Bom, vou apresentar-vos um caso muito interessante. Vou falar rapidamente sobre ele. Quem depois quiser ver no PowerPoint, o caso de Phineas Cage, já devem ter ouvido falar. Phineas Cage foi um capataz, um operário do caminho de ferro, e ele teve um acidente terrível, uma explosão de uma barra atravessou, uma explosão ao dinamitarem para fazerem a passagem do caminho de ferro, a barra que ele estava a calcar a pólvora atravessou o seu lado e saiu pelo lóbulo frontal. O que aconteceu foi que este homem sobreviveu, ele não morreu, mas algo aconteceu. Houve ao acabar de recuperar, além de ter perdido grande parte da massa cerebral, um homem outrora amistoso, agora se mostrava irascível. Diz que perdeu a capacidade de... Ele era muito organizado, planos muito bem organizados, perdeu a capacidade de fazer planos com o futuro, era imediatista em tudo, tornou-se irritadiço, dizia agora palavrões. E quem começou a estudar este caso foi o conhecido professor António Damasio, que ele determinou que as reações cerebrais desencadeadas por estados emocionais distintos podem afetar a nossa mente, e determinou também que
há partes do nosso cérebro que têm influência no controle das partes espirituais e morais. E que isto foi o lado que foi afetado. Ele investigou mais de 41 pessoas, pediu que se lembrassem de episódios que marcaram a sua vida, com sensações de tristeza, alegria, medo, raiva, e publicou o estudo na revista Nature Neuroscience. Ele revela que as alterações neurais, acabam por, neurológicas, não é? Diríamos aqui, obrigado, acabam por preceder as manifestações de sentimentos. Ou seja, quando eu estou a assistir a um filme, a cada emoção despejada não é só um fenómeno físico, é também um fenómeno mental. Há toda uma interação de desequilíbrio. Certas emoções desencadeiam mudanças cerebrais que mudam a química do organismo e podem causar reações físicas. Agora imaginem o que é estar constantemente exposto a este estímulo. Basicamente as pessoas assistem televisão todas as noites. Vamos falar um pouco sobre jogos de vídeo. E eu vou dizer que eu não falo muito sobre jogos de vídeo na palestra. As pessoas sempre me perguntam: oh, irmão, porquê que não apresenta mais detalhes sobre jogos de vídeos? Eu vou dizer porquê que eu não apresento. Quem já comprou um jogo de vídeo, já leu a informação que está na parte de trás, porque é obrigatório por lei escrever lá. Diz assim: este produto pode causar epilepsia. Se começar a notar espasmos ou reações estranhas, pare imediatamente de jogar e consulte um médico. Eu não sei se é preciso dizer muita coisa numa palestra sobre isto. O que é que vocês diriam se fossem ao supermercado e houvesse uma embalagem que diz assim: esta comida pode causar envenenamento. Se começar a revirar os olhos e a espumar da boca, pare imediatamente de comer e consulte um médico. Acham que é preciso dizer alguma coisa numa palestra sobre isto? O próprio produto já avisa do perigo que é, mas as pessoas acham que não há problema nenhum. E ainda espero que se diga alguma coisa. Então eu vou falar muito pouco sobre jogos de vídeo, mas eu vou-vos dizer algo. Se a intermitência da televisão causa um estado hipnótico e a hiperação e hiperestímulo causa uma forte produção hormonal, aumentem isto a 10 ou 20 vezes num jogo de vídeo. A começar por joguinhos de crianças. Não sei se lembram do antigo Sonic, um boneco que não parava quieto um segundo, havia sempre uma parte do corpo a mexer. E depois como é que queremos que as crianças parem quietas? Elas estão habituadas a ver um indivíduo que está sempre... É a intermitência constante, uma hiperação constante. Mas, no estado hipnótico, temos aqui uma experiência do Dr. Sanjay Gupta. Ele é o médico, um dos principais médicos da CNN. Ele fala sobre jogos de vídeo violentos e ele explica como as partes do cérebro que interagem com a realidade e a fantasia sofrem um desequilíbrio nos seus estímulos e começa-se a misturar uma coisa com a outra. As pessoas sofrem estímulos fantasiosos, mas que são tão fortes, tão realistas, e hoje em dia os jogos são 3D puro, não é? Tudo muito realista, para não falar das pessoas que usam máscaras de 3D, realidade virtual e aquelas coisas todas. Chega a um ponto que não há percepção. Isto também acontece a um nível um pouco menor com a televisão. Não sei se já repararam, mas as pessoas têm a tendência de transpor para a vida real o que veem nas novelas. Ai, vizinha, eu acho que o meu marido está com outra. Ai, é? Olha, faça como a Joana da novela, ponha-o a dormir no sofá que ele vai aprender lição. São coisas do mundo da fantasia. E as pessoas transportam para a realidade como se fosse a lição. Nos Estados Unidos, uma das coisas que a gente reparou é que os polícias, parece que estamos a ver um filme. Transportam para... As pessoas se comportam no dia a dia como se estivessem num filme. Elas vivem aquela situação. Não sei se já aconteceu, não deve ter acontecido porque aqui os namorados não brigam e os esposos e as esposas também não brigam. Mas se já aconteceu convosco, sabem o que eu estou a dizer. Numa briga de namorados, vocês sem querer tiveram uma reação. Mas porquê é que eu fiz assim? Às vezes são reflexos tão gravados na nossa mente, nesse estado alfa, e nós não sabemos, temos reações. Eu vi uma cena terrível que aconteceu com um amigo meu. Ele diz que vinha na estrada e um indivíduo, alguém atravessou-se no trânsito. E atenção que eu sei que isto parece uma história daquelas do Brasil, mas isto aconteceu em Portugal. E o indivíduo saiu do carro furioso e com uma arma e disse: o que é que tu fizeste? E apontava a arma e toda a gente a puxá-lo para um lado e para o outro, e a mãe e a filha a gritar: pai, tem calma, tem calma. E de repente o homem começou a acalmar-se. Ai,
que é que eu ia fazer? Desculpe lá e tal. As pessoas depois perguntam-se como é que acontecem casos como Columbine e entram jovens na escola e matam toda a gente. Como é que isto aconteceu? Como é que aconteceu? O que é que estas pessoas estão a assistir? Lixo entra, lixo sai. Aquilo que nós alimentamos a mente é aquilo que tem que sair. E ele fala então sobre a perda da noção da realidade e a mistura com a fantasia. Então o que nós temos, se representássemos graficamente, é que o estímulo intelectual, de discernimento, espiritual, de força de vontade e poder de decisão é diminuído ao máximo, e o estímulo das coisas físicas, hormonais, carnais, é aumentado ao máximo. Eu acho que não preciso de falar sobre televisão, basta que olhemos para a programação. Eu já experimentei várias vezes, às vezes vou pregar a lugares distantes, fico sozinho em algum lugar e estou num apartamento que tem televisão ou no hotel e eu vou fazer uma experiência. E ligo a televisão. E não dá para assistir, honestamente, 5 minutos. Honestamente, 5 minutos. Claro que se estivermos muito absortos naquilo, nós não distinguimos, mas se estivermos a olhar com sentido crítico, são 5 minutos e começa logo, há sempre alguma coisa. Até nos horários infantis é perigosíssimo. Às vezes, no intervalo de um programa infantil, vem um anúncio de um programa que vai dar à noite. E as crianças ficam logo ali bombardeadas. Eu quero dizer-vos que eu sou apaixonado por televisão. E eu sei que há pessoas que dizem assim, não há problema termos televisão em casa, desde que a gente saiba controlar e assistir com senso. É por isso que eu não tenho televisão em casa. E eu acredito que deva ser assim, que deve haver pessoas que conseguem se controlar. Ainda não conheci nenhum. Mas quando eu conhecer, eu vou comprovar que existem pessoas que conseguem dominar a televisão. Normalmente são as que não gostam nada dela é que conseguem dominar. As que gostam têm muita dificuldade. Agora eu queria que entendêssemos algo muito importante. A lei de Deus, que representa o caráter, onde é que Deus quer gravar a sua lei? Ele diz assim em Deuteronômio 6. Temos aqui alguns erros, depois para corrigir, a versão nova já vem com correções. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Domínio sobre o emocional. Tu as inculcarás a teus filhos e também as atarás como sinal, marca, na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Ou seja, a forma como Deus grava a sua informação, o seu caráter, a transformação da nossa vida, é no centro de comando do nosso ser. Ele quer que a sua lei esteja impressa, seja o modelo comportamental e entre os teus olhos, ou seja, tenha um domínio sobre o que vemos, tenha um domínio sobre o nosso ser. Interessantemente, eu queria que entendessem algo muito sério, porque é exatamente aí que o inimigo quer gravar o contrário da lei de Deus. Olhem só, pensem só. A lei de Deus representa o seu caráter. Deus quer gravar no centro do comando do nosso ser um modelo comportamental semelhante ao dele. E exatamente aí, em contraposição, o diabo quer gravar um modelo comportamental oposto ao de Deus. Existem muitas pessoas preocupadas se o sinal da besta é um código de barras, se é um 666 na testa. Já até ouvi dizer que é o www da internet, porque é V1, 666, que é o 666 dos cartões de crédito, do código de barras. Pode até ser que essas coisas façam todas parte de um sistema de controle. Agora, honestamente, em vez de estar preocupados com como é o sinal da besta, eu estaria mais preocupado... Perdão, em vez de estar preocupado com o que é o sinal da besta, eu estaria mais preocupado com como é o sinal da besta. Porque, na realidade, muitos adventistas estão a dizer: quando sair o decreto dominical, eu estou por Deus. Se repararmos bem, do decreto dominical, a questão ali é o sábado, a autoridade de Deus, o selo, a marca de Deus, que é o culminar de toda a sua lei. O selo é a autoridade da lei. Ou seja, é o selo final que aprova o caráter dos seus filhos.
Quando formos selados, significa que Deus está a dizer, este produto está aprovado, este filho reflete o caráter de Deus, a lei de Deus. E o sábado não é uma coisa isolada, é o símbolo dessa autoridade. E o inimigo já está a gravar na mente de muitos adventistas o contrário, uma outra autoridade, um outro modelo comportamental, um outro perfil de caráter. E eles estão tranquilamente a deixar. Mas acham que quando chegar o decreto dominical vão tomar uma decisão muito sólida. Quando chegar o decreto dominical nós vamos apenas exteriorizar o caráter que está gravado no centro de comando do nosso ser. Por que é que esperamos decidir por Deus quando sair um decreto, se sem haver decreto nenhum não conseguimos nem tomar uma decisão por Deus? Nem às vezes dar prioridade às coisas espirituais em vez das outras que nos atraem. Nem às vezes ler a Bíblia em vez de assistir a um filme. Nem às vezes fazer um serão ou vir para uma reunião de oração em vez de irmos para uma festa. Mas quando sair o decreto dominical vamos tomar a decisão. Meus amigos, na realidade o inimigo já está a gravar o sinal da besta na mente de muitos. No final ele só consumará esse ato. Reparem, quando Deus quer gravar na nossa mente, no lóbulo frontal, não roubarás, Ele grava em estado hipnótico alfa na nossa mente roubos perfeitos. Onde Deus quer gravar na nossa mente não matarás, Ele grava em estado hipnótico crimes violentos. Onde Deus quer gravar não cobiçarás, Ele grava inveja e ciúme. Onde Deus quer gravar não mentirás, Ele grava um mundo irreal, da fantasia, da mentira. Não adulterarás, Ele nos mostra sexo sem limites. Não dirás falso testemunho ou palavras vis, é o que Ele nos vai gravar. Não terás outros deuses, Ele faz com que este objeto se torne um Deus e que as coisas que Ele apresenta se tornem os nossos modelos e ambições. Metade das coisas que ansiamos, das dívidas que temos, daquilo que buscamos, surge dos mundos fantasiosos que são criados na nossa mente. Eu arrisco a dizer aqui, sem medo algum, que 90% dos casamentos destruídos podem agradecer à televisão. É criado na mente do homem um modelo feminino que ele vai perseguir, esquecendo maquilhagem, Photoshop. Ele vai perseguir aquele modelo. E muitos homens estão infelizes com o corpo da sua esposa, com a intimidade da sua esposa, porque criaram uma fantasia na sua mente que não conseguem atingir. E as mulheres ficam à espera que venha aquele homem no cavalo branco, todo gentil, que abre a porta do carro e aparece um homem no cavalo preto que é um brutamontes. E elas ficam frustradas. Criam mundos que são realidades que não existem. E nós perseguimos essa realidade. Eu não estou a falar contra ninguém. Eu estou a falar de mim mesmo. Eu vivia correndo atrás do vento, como diz Salomão. Atrás de uma ilusão de fantasia, de felicidade, de momento, de prazer, de bem-estar, de algo que eu sei que existe. Saímos dos filmes inspirados por isto. Saímos com esta realidade, vivemos e respiramos estas fantasias e perseguimos isso na nossa vida. Queremos encontrar isso. Eu descobri uma coisa. Os feios não sabem amar. Eu sou a única exceção. Os feios... Vocês já viram algum filme romântico que o casal fosse feio? O amor é para os lindos. Até as pessoas mais feias saem para a rua, querem casar e têm que ser com uma pessoa bonita, porque foi isso que viram nos filmes. Nos filmes, a coisa mais romântica que há é lavar a louça. Tu é que lavas a louça sempre lá em casa? É briga lá em casa. Hoje lavo eu. Não, hoje lavo eu. É assim, não é? Mas nos filmes aquilo é maravilhoso. É uma realidade fantasiosa. Os jovens casam-se a sonhar com um mundo que não existe. A televisão, as novelas, o cinema criaram uma norma. Se não estás feliz, chuta o balde. Tu mereces ser feliz. Casamento não se trata de quem merece ser feliz. Trata-se de quem está a fazer por fazer feliz o outro. Tens que encontrar o amor, a pessoa certa para ti. A pessoa certa para ti não existe, constrói-se. O amor constrói-se. O amor não é uma emoção momentânea. Nos filmes tudo acaba bem. E nós transpomos isto para a realidade. Há uma diferença muito grande. Há um ditado português que eu gosto muito, que é: falar de touros não é a mesma coisa que estar na arena. Uma coisa é conversar, mas estar na arena é outra coisa. Já viram os homens a falar de futebol? Marcar um golo é muito fácil. Mas põe lá no campo
aqueles barrigudos gostam de ficar lá nas bancadas a falar sobre o que está a passar lá e a dizer que este é tal, que é coxo. Mas é diferente estar lá dentro. Nos filmes assistimos rock e tanto, e tal, e soa e tal. Em 2 segundos ele ficou com um físico extraordinário e vai lá e ganha o combate. Parece que está todo rebentado. Vão lá experimentar treinar. Quantos meses de suor? Não tem nada a ver com o que estamos a ver. São realidades pré-concebidas, encaixotadas, empacotadas, que passam a fazer parte do nosso imaginário. Daquilo que eu chamo, existe o significado e o significante. Quando nós dizemos uma palavra, imaginamos algo na nossa mente. E o que acontece é que a televisão cria novos significantes, ou novos significados para cada significante da nossa vida. Amor passa a ter uma imagem latente. Felicidade passa a ter uma imagem latente. Mulher perfeita passa a ter uma imagem latente. E nós vivemos numa ilusão. Muitos, se não se aperceberem disso, vão ser infelizes nos seus casamentos, vão ser infelizes em tudo. E na sua vida espiritual vão ser um traste. Não vão ter dinâmica nem força espiritual. Eu quero dizer-vos o seguinte: eu passei anos a tentar ultrapassar pecados acariciados da minha vida, que no dia em que a minha esposa me disse, lá nos Estados Unidos, que eu era a janela do diabo naquela instituição missionária, e que eu caí na real, e comecei a decidir mudar a minha alimentação, mudar os meus hábitos de vídeos e de filmes, mudar os meus hábitos de música, de repente eu descobri que havia ali uma força que Deus punha à minha disposição que estava a ser bloqueada. E é isto que eu queria que vocês experimentassem ao longo desta semana. As obras da carne são a adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, as imolações, as iras, as pelejas, distensões. Parece que estamos a descrever uma novela. Não parece um filme? É exatamente isto que eles apresentam. Vocês estão a alimentar-se diariamente das obras da carne e esperam produzir obras do Espírito. E depois perguntamos como é que a nossa vida espiritual não avança. Como? Ela avança para trás. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas não herdarão o reino de Deus. Quanto mais nos alimentarmos das coisas que não fazem parte do reino de Deus, menos vontade temos das coisas que fazem parte. Aquele que anda em justiça, que fala com retidão, tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este é o que anda em justiça. Não diz lá para não fazer o mal, nem sequer para ver. Aquele que contempla é conivente com o que faz. Paulo, quando viu o apedrejamento de Estevão, foi conivente. E quando nós estamos a assistir aquilo que se passa na televisão, estamos a ser coniventes com o que se passa. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Como é que está a luz do seu corpo? O que é que está a alimentar? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Não é preciso tanto, basta atirar a televisão. Se ela te está a escandalizar. Ai, que fanatismo, deitar a televisão fora. Eu prefiro entrar no reino do céu sem televisão e ser um fanático de ficar do lado de fora, por ela me levar e arrastar e alimentar de forma negativa. Meu amigo, isto é a coisa mais normal do mundo. Tens um câncer no pé, não vais dizer assim, mas o meu pé, eu amo o meu pé é lindo, eu quero o meu pé. Que disparate cortar o pé. É preferível cortar o pé fora e ficar com o resto do corpo bom do que o câncer se espalhar por todo o lado. Se vais continuar nessa ilusão de que vais dominar a televisão, bem-vindo ao mundo dos sonhos. Há pessoas que passaram o resto da vida assim. Eu posso dizer-vos que descobri que desde que descartámos a televisão da nossa vida, ela afinal não fazia falta nenhuma lá em casa. E vocês vão descobrir o mesmo. Vão descobrir que têm tempo para mil e uma coisas que nem pensaram que tinham. E quanto mais assistem televisão, menos vontade têm de outras atividades. Os meus filhos, a nossa meditação em casa, a minha esposa lia um pouco da Bíblia, um pouco de um livro, fazíamos algumas coisas, contavam uma história. Quando começámos a passar uns filmezinhos, não queriam outra coisa. Quando diziam, vamos fazer o que hoje para a meditação? Pode ser um filme, pode ser um filme. Se deixássemos, era um filme todos os dias, porque começa a criar um estímulo viciante.
a produção de adrenalina, de hormonas sexuais, o estímulo do tálamo e do hipotálamo são viciantes e começam a criar uma adição. Por isso é que temos necessidade de sempre estar. Ora, nós criamos o hábito de ter uma sessão hipnótica todos os dias às 7, ou às 8, ou às 9 da noite. Todos os dias nos habituamos a relaxar a mente e produzir hormonas agradáveis. Todos os dias. Ou seja, o diabo tem ali um cliente assíduo. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, não é do Pai, mas é do mundo. Eu quero que sejamos sinceros. As televisões não estão propriamente a produzir e a apresentar as coisas que são do Pai. Eles querem nos apresentar a concupiscência dos olhos. Aquilo que atrai as pessoas é a intriga, a ação, que é um nome muito bonito que arranjaram para violência. O sexo livre. Eu nunca vi um filme com alguém a mostrar alguém com um rolo de papel higiênico a ir para o mato, e a câmara a filmar tudo e nós ali, que interessante. Não, esse tipo de realidade nós não precisamos ver. A realidade que precisamos ver é a intimidade de um casal, um close, para sabermos como é que é um casamento, para sabermos como é que é a vida. A realidade precisamos saber é como é que se mata alguém, para saber, porque há muita violência. E hoje em dia eu transporia isso. Muitas pessoas dizem assim, não, eu só tenho a televisão para ver noticiário. Eu não sei se há muita diferença entre o noticiário e os filmes. O noticiário tornou-se tão sórdido que a coisa mais normal, eu não sei, eu assisto as notícias normalmente na internet, a CNN ou assim, só entro e vejo as notícias para não ter que levar com carradas de publicidade. E há muitas notícias que dizem lá, esta notícia tem imagens chocantes. Para as pessoas que são sensíveis, não aconselhamos que vejam. As coisas que não servem para as pessoas sensíveis não servem para ninguém. A maior parte das coisas que não servem para as crianças não servem para ninguém. Tudo que seja conteúdo para adulto normalmente não serve para ninguém. Todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, o inimigo, o texto original diz o diabo ou Satanás, mas eu não quis ser tão forte, mas é ele mesmo. O inimigo alcançará vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Meu amigo, o que eu quero que entendamos é isto. Hoje falamos só de um aspecto da visão. Amanhã vamos ver como este fenómeno se estende aos filmes, à indústria cinematográfica. Depois vamos entrar na indústria da música. Depois vamos entrar na indústria da alimentação. E nós vamos ver como o truque do diabo é rodear-nos de estímulos por todos os lados que têm este mesmo efeito sobre nós. Sem nos apercebermos, a maior parte de nós está adormecido e entorpecido. Está hiperestimulado física e carnalmente e atrofiado em tudo o que tem a ver com a interação com Deus. Hoje falamos só de um aspecto. Vamos ver isto durante a semana toda. Eu queria terminar esta noite com um desafio. Eu assistia cerca de 2 filmes por dia, e à segunda-feira, que os cinemas são mais baratos, não sei, na altura eram mais baratos em Portugal, eu assistia cerca de 3, 4. Quando eu fui para a instituição missionária nos Estados Unidos, eu levei uma pilha de filmes de um lado e uma pilha de músicas do outro. E foi por isso que a minha esposa disse que eu era a janela do diabo na instituição, porque de repente estava ali toda a gente para ser missionário e começaram a bater à porta. Irmão, diga, filho do pastor, eu ouvi dizer que o irmão tem aí uns filmes. Filmes? Eu? Não, nada de especial, é uma coisa ou outra. Será que podia me emprestar um? Eu pensei, isto deve ser uma armadilha. Mas não. Começaram as pessoas, os jovens, a serem tentados a levar filmes, a levar músicas. E por isso é que a Sara começou a dizer que eu era a janela do diabo, tudo estava a se infiltrar. E o que eu quero dizer-vos honestamente é o seguinte. Aqueles que me conhecem anteriormente, sabem quem eu era. Como eu disse, farra e festa eram as palavras-chave para mim. Eu era um escravo do prazer. Um escravo das emoções. Um escravo das sensações. E só houve possibilidade. Eu orei por 2 anos a pedir a Deus que me usasse e usasse a minha área profissional para a sua obra.
E por 2 anos parecia que Deus não respondia. Eu dizia, Senhor, estou-me aqui a oferecer e tu não me aproveitas. E no dia em que a Sara disse aquilo, eu entendi. Como é que eu posso trabalhar para Deus e trabalhar para o diabo ao mesmo tempo? Como é que Deus pode ter um servo que está totalmente dominado, que é um zumbi do prazer, um escravo das coisas que o dominam? Eu tomei a decisão de colocar de parte essas coisas. Foi uma decisão firme e nunca mais voltei a fazê-las. E eu era viciado e absolutamente dominado por elas. Mas eu entendi que eu era como um cachorrinho com reflexo condicionado. Meu amigo, o diabo está a dominar muitos de nós. E nós ainda agradecemos porque isso nos dá prazer. É como um toxicodependente que recebe doses diárias gratuitas e está todo contente porque aquele indivíduo é meu amigo. Ele dá-me a droga sem me cobrar nada. Quando essa pessoa está realmente a destruir-nos. Eu quero dizer-vos, aqueles que aceitaram o desafio, não precisam acreditar em nada do que eu digo aqui nestas palestras. Só façam uma experiência. Passem 40 dias sem estas coisas e vocês vão ver uma diferença brutal na vossa vida. Vocês vão descobrir porque é que a vossa vida espiritual não avança. Eu volto a dizer, hoje só estou a falar de uma coisa. Vocês vão descobrir porque é que a nossa vida espiritual é um traste. Eu abandonei essas coisas e em poucos meses me tornei um pregador e a minha vida mudou totalmente. E hoje sou um missionário, sinto-me feliz. Chego ao sábado à noite, a maior parte dos sábados à noite estou a fazer palestras. Não tenho tempo nem para ver televisão ou filmes. E Deus quer que cada um de nós conheça a verdade. E a verdade nos liberte. E é essa verdade que eu quero apresentar esta semana e o meu convite está estendido. Nós vamos ter todas as noites aqui um momento de oração. E hoje o desafio é a televisão. O desafio que vamos levar para casa. A televisão é o Golias de muitos lares. E muitos de nós nos sentimos mais pequeninos do que Davides. Mas eu queria que entendêssemos a lição que Deus nos ensina ali. A lição que Deus nos deu foi: aqueles que vão entrar na terra prometida são os que confiarem no meu poder para vencer gigantes. E a lição foi que Davi era o menorzinho de todo o povo de Israel. Todos em Israel tinham mais condições para enfrentar Golias do que Davi. E ninguém entre os filisteus tinha mais condições para enfrentar o povo de Israel do que Golias. E Deus mostrou que o maior monstro do inimigo pode ser vencido até pelo menorzinho do povo dele, se ele disser assim: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Todos estavam a pôr a força nas suas armaduras, nas suas técnicas de guerra, e por isso é que não venceram. Eu já contei ontem aqui a minha experiência com o YouTube. E eu estou aqui apenas para dizer o seguinte: a ti, que tens andado por anos sem vencer os teus gigantes e sem achar que é possível, o motivo por que Deus me enviou à tua igreja esta semana é este. É para que olhes e vejas, se aquele indivíduo pôde, pelo poder de Deus, eu também consigo. Eu quero que esta noite acredites que é possível, que reflitas sobre o que falámos aqui. Eu vou ser sincero, ninguém aqui precisava de uma palestra sobre televisão para saber que aquilo não presta. Isto foi informação supérflua. Mas Deus quer mesmo assim lembrar, filho, há coisas que tu já sabes, mas que não queres tomar uma decisão. Nós vamos também aprender nestes dias e falar um pouco sobre oração. Oração interativa. A maior parte de nós pede e nada tem porque não sabe pedir. Porque pede para gastar nos seus deleites ou não sabe realmente como pedir. Nós vamos aprender a pedir e ver a resposta. Hoje vamos apenas exercer uma coisa do pedido. Amanhã vamos falar sobre como é que Deus responde ao nosso pedido. Visto que não ouvimos às vezes vozes, nem vem nenhum anjo para dizer nada. Hoje vamos falar sobre algo. O exercício da fé. E eu preciso que cada um de nós acredite que é possível vencer o seu gigante. Pode não ser a televisão. Pode haver outra coisa que te domine. Podem ser os jogos de vídeo. Se não acreditares que é possível vencer o teu gigante, realmente não é
Salomão diz, assim como o homem acredita no seu coração, assim é. Então eu queria que hoje tu exercitasses uma oração de fé. Deus está a mandar aqui um ex-viciado em televisão para te dizer que é possível. Pode ser qualquer outra coisa. Eu era viciado em muitas outras coisas que vocês vão descobrir esta semana. E Deus está a dizer que é possível. Eu queria que tu hoje fizesses uma oração diferente. Não chutasses apenas palavras para cima.